vou desligar isso aqui. Os holofotes. Chega, tá brilhando a testa. Ó. Alô, alô, boa noite. Estamos começando nossa live aqui do Falando com... ó, tô confundido. Peraí que eu vou fazer uma coisinha que eu vou começar a chamar o povo. Preciso chamar o povo primeiro. Aí, boa noite para vocês. Estamos começando aqui nossa live de segunda-feira até as 9h30 da noite. Eu sou o Jefferson Carvalho, aqui da JT Web Campeiro Solutions, e estamos falando diretamente da página do Facebook, no grupo Brasileiros Donos de Small Business, aqui nos Estados Unidos. E na sequência, nós estamos fazendo um trabalho assim, sobre o ambiente online do Small Business. E para começar, minha pergunta, vou começar fazendo uma pergunta. Enquanto eu chamo o pessoal aqui, a pergunta é: você que tem um negócio, você que tem um business, você que tem uma atividade comercial, se preocupa com o ambiente online do seu business, com a relevância online, o quanto ele é relevante, de que maneira ele está presente no ambiente online? Se você não se preocupa, é hora de você mudar de nível, hora de você levar seu business para outro nível, o nível de manter o fluxo constante de novos clientes com uma presença online consistente e relevante. A relevância, ela é extremamente importante no ambiente online. O que é relevância? Vou dar uma boa noite aqui para o João. Boa noite, João. Estou fazendo aqui, tá aqui do ladinho, enquanto isso eu vou chamando as pessoas, né? O que é a relevância? A relevância, ela se conquista. A relevância, ela não se compra, ela conquista. Então, você se preocupou, hoje é dia 8, né, de abril 8 de 2019. Estamos aqui em Kearney, e a gente tem observado que aquele que tem relevância tem conquistado novos clientes. Nós temos aqui um trabalho, o nosso trabalho principal é fazer ambiente online com visão comercial para capturar lead, capturar estimate, capturar aquele que está procurando por um serviço, por um produto igualzinho o seu, igualzinho que você faz, e ele fala para você: olha, meu nome é este, meu telefone é este, meu e-mail é esse, eu vivo nesse lugar e eu quero um orçamento, um estimate assim. E manda isso exclusivamente para você através do seu ambiente online. A gente tem aqui uma lista enorme de leads capturados regularmente. O último lead capturado foi hoje, para uma pessoa que está no Brasil buscando aqui um dos nossos clientes, tá? Que faz trabalho de receptivo em Nova York. O outro que faz siren, o outro que é um salão de beleza, tô vendo aqui, ó. O outro que faz tradução, outro que faz
turismo, outro que tem uma empresa de material elétrico para automóvel, elétrica de automóvel. Então, isto aqui é o resultado de um ambiente online consistente e relevante, e na qual preocupa quando ele não está no ar. Inclusive, a gente faz um trabalho que fica no ar 99% do tempo, 99,99%, mas às vezes acontece de ele não estar no ar. E eu tenho visto clientes preocupados com isso. Tem clientes que, vamos dizer, o site sai do ar, ele, em minutos, ele entra em contato para saber o que aconteceu. E isso parece assim, mas ele já está reclamando. Não, isso é bom, isso é um feedback tão bom que se preocupa porque um canal de cliente importante não pode ficar parado. Se está parado, se está fechado, o que ocorre? Significa que o business não está mais em andamento, não está funcionando. Isso traz uma resposta negativa. Se a pessoa vai procurar e não encontra, dá page not found ou qualquer outra situação, então a gente também se preocupa em manter tudo isso funcionando todos os meses. O ganho de relevância, ele é um trabalho constante. Então, não existe aquela situação em que um website é apenas um cartão de visita, fica lá, né? Se você está assim, leve o seu ambiente online para um outro nível, para o nível mesmo de capturar. E como eu falei já várias vezes, e vou repetir todas as vezes, ambiente online não é só o website. São os diretórios, são as keywords, são os advertisements, o Google AdWords, são os formulários, são o próprio, são várias coisas. Inclusive está aqui, ó. Nós fizemos um resuminho aqui, ó. Isso vai ficar no ar junto com o vídeo. Nós vamos colocar essa imagem. Então nós temos assim o conjunto de trabalho para fazer a relevância ser consistente e fazer a presença online ser consistente e relevante é o conjunto desses itens aqui. Fazer otimização para o Search Engine, integrar mídia social, mobile responsível, fazer formulários customizados, fazer com que a leitura possa ser feita em qualquer browser, muito embora os browsers mais compatíveis devam ser Chrome, Internet Explorer e o Safari. O Safari não, o Firefox, errei de bicho. Um é mais completo, né? O outro é só uma raposa, é o Firefox, né? Alguns browsers não são tão compatíveis e alguns elementos do site podem não funcionar direito. Então a gente tem uma preocupação em atender os três mais usados: Internet Explorer, Google Chrome e o Firefox. O hosting, já falei várias coisas, SSL, o próprio domain, os e-mails. Então tudo isso funciona num conjunto para a web presença, para o small business. Entende? Então se preocupe com ele, porque através dele é que a conquista de um fluxo constante de clientes acontece. O website não conquista cliente. O website não ganha cliente. O website não atrai cliente. Atrai sim, eu já tenho uma agência, Atrai que jeito? Me prova que atrai. O website não atrai, porque a gente dirige a pessoa até lá. Como é que ele pode ser atrativo se a gente leva a pessoa até o website? E lá é que nós temos o interesse, não que a pessoa apenas veja, apenas olhe, apenas se informe. Num website comercial, a captura de lead é muito importante.
a captura de venda também é importante. De websites plataformas que promovem a venda completa, né? Então isso é importante. Não é uma questão de elementos de marketing que se você tiver na cor azul no fundo preto e junto com o amarelo que desperta o hipotálamo dentro da... Não é nada disso que eu estou falando. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo que aqui na América os websites não são feitos para ganhar prêmios de website comercial, tá? O website comercial ele é muito objetivo, porque a pessoa que está procurando produto e serviço, ela não quer perder tempo. E nós aqui nos Estados Unidos temos uma regra muito antiga, né? Time is money. O sujeito está procurando um negócio, ele encontrou, ele quer saber e quer um retorno. Ele está pedindo orçamento. Quanto custa? Olha, o meu nome, o telefone, tô aqui meus dados e me liga de volta, me manda um e-mail, eu quero saber quanto custa. Ele está procurando, ele encontrou, ele quer a resposta, né? Do lead para frente, o papel é seu. A nossa festa, a gente estoura champanhe quando acontece o lead. Dali para frente, aí sim você vai capturar o cliente. Este é seu papel. Se você está com dificuldade nesse aspecto também, aqui na gente pode ajudar, né? Se você ainda não sabe como está o seu website, o website do seu business, seja ele, você faz unha na sua casa e você tem uma página com apontamento, com sistema de apontamento na qual as pessoas entram e no telefone você consegue gerenciar todo o seu apontamento. Ele precisa ter relevância. Se você não sabe como ele está, se você quer saber como está, você vai entrar nesse site aqui, muito embora tem um link que vai ser colocado, já está aí inclusive, né? O link aí para você, mas o site é esse aqui, ó, JTWCS, não está de ponta cabeça, porque eu estou lendo aqui por trás, com consulting.com. Entra lá, se você quer mais informações, se você quer uma análise, se você quer um projeto, se você quer dizer, o meu sistema não está capturando nada. Não estou fazendo nada. Não sou conhecido, eu sou um ilustre, a empresa é uma ilustre desconhecida no mundo online. Vou tomar um pouquinho de água, já começou a dar sede. Minha empresa, ela está atrás dos competidores. Eu volto a dizer que entre o primeiro colocado e o último colocado numa Fórmula 1 são segundos. Não quer dizer que o último é péssimo. Não, ele é tão bom quanto o primeiro. Porque a diferença é pouquinha. Para fazer trabalhos pagos também é preciso uma estratégia e um ambiente online consistente. Porque não adianta fazer um anúncio, é a mesma coisa que você anunciar num grande meio de circulação. Vamos supor que a televisão ainda, claro, né, num Super Bowl fazer um anúncio, aí você tem uma linha telefônica. Ah, mas se 1000 ligarem, né? Não vou falar 1000 não, 2 ligarem, a gente já se atrapalha, né? Para poder fazer um tipo de coisa, precisa ter uma central. Da mesma forma, para que o resultado venha, é preciso que todo o conjunto do ambiente online esteja como uma engrenagem, um relógio, esteja funcionando bem, esteja concatenado, esteja responsivo, respondendo, trilhando, né? E o que eu tenho falado até agora é a respeito disso mesmo, né? A preocupação que o dono do negócio, que o brasileiro dono de small business aqui nos Estados Unidos precisa ter. E, é claro, pode ser óbvio e muito redundante, que a maneira de fazer business aqui nos Estados Unidos não é a mesma maneira de fazer business em outro lugar. Vamos dizer brasileiro, está falando com brasileiro, não é mesmo. Não é o mesmo jeito. Você pode trabalhar com a mesma... Fazer website, por exemplo. Não é a mesma coisa. Como a gente tem visto muitos clientes que, por uma questão de economia, entre aspas, pela relação 4 vezes menos até, lá no Brasil, manda fazer site no Brasil.
e o pessoal lá é muito competente. Só que não tem a visão comercial americana, do público, da região, dos hábitos, da maneira. E por quê? Não é questão do americano, porque nós vivemos num ambiente, a gente não fala só com o americano. Ou, quando fala inglês, né, nós estamos falando com o indiano, estamos falando com o árabe, estamos falando com o judeu. A língua comum é o inglês, mas temos uma miscigenação de culturas e raças bastante grande, principalmente nessa área da costa leste, na costa oeste também, né? Na Califórnia. Aqui, muito, Nova York, New Jersey, Flórida, né? É um ambiente, Massachusetts, muito embora seja para o Brasil, mas aqui é diferente. Então, a maneira de fazer é diferente, a maneira de agir é diferente. O ambiente online é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui 10 situações que eu separei para fazer ganhar um ranking no Google. Quem dá o ranking principalmente é o Google. Porque todo o ambiente do Google, ele trabalha dando uma nota para o ambiente online de cada que existe online, né? E 10 coisas ajudam de 1 a 10. Umas ajudam, quanto mais para cima o número 1, mais relevante, número 10 menos relevante. Então, é isso que eu vou falar aqui hoje. Nas três primeiras posições, no primeiro lugar, está um endereço comercial legitimamente estabelecido, com placas, com signages, com uma identificação clara, uma identificação... você fala, mas por que você é online? O que tem que ver o endereço do business com a informação que tem o business, né, com as placas, com a sinalização? Porque o Google hoje passa filmando as ruas e ele faz um cruzamento na onde a gente coloca essas informações. Então, como número 1, o que eu estou falando aqui é local business, small business locais. Isto dá muita relevância, sabe? Business comercialmente estabelecidos, com um local, um endereço físico, com telefone local, não celular, telefone local. Isso é o número 1 para ganhar ranking no topo. No segundo nível, um office, uma sala com uma placa. Você não está na rua. Por exemplo, né? Aquele office não está na rua, mas ele está dentro de um building, num determinado floor, e tem uma sinalização indicativa lá. Isso também traz relevância. Isso é bem significativo. O terceiro já começa a cair a relevância. Home office, residential home office. E como o home office não é um local público, não é um local de circulação pública, um office, uma sala comercial, um suíte, ele é de circulação pública. Não está envolvido uma residência ali. Então tem o prédio, tem a sala, né? Agora, uma casa, um business na residência, ele não tem uma circulação pública e nem deve ter, né? Então, por isso que ele está na escala número 3. Eu vou colocar isso lá no website para vocês visualmente. É isso aqui, ó. São 10 situações. Então, isso degrada um pouco então, eu tenho um business que eu faço dentro de casa. Ele é número 3. Ele não é ruim, não é péssimo, não é ruim.
Do 4 para baixo já começa. Com risco de queda de relevância, de não ter um business propriamente dito. Um apartamento, um office dentro de um apartamento. Uma casa residencial, né? Uma casa tem mais relevância do que um apartamento. Um apartamento tem um edifício residencial, tem milhares e milhares de apartamentos. Então, o Google classifica isso como um número 4 com risco de não ter muita relevância. Um office, como número 5, um office dentro de um warehouse. Acontece muito isso quando há office, depósitos ou galpões, onde ali dentro tem boxes alugados para pequenos negócios, né? Fica muito complicado a gente fazer por exemplo ali. O que acontece no número 1? Quando a gente informa para o Google que ali existe um business, ali só existe aquele business. Naquele número, com aquele telefone. Num office suite, né, numa sala comercial, já é um prédio. Então naquele prédio pode ter tem mais salas e tem outros business da sala. Dentro das salas, né? Das outras lojas, das outras salas. Inclusive tem algo que está me ocorrendo aqui, que eu estou lembrando. Muitos contadores colocam business com o endereço do próprio business dele. E isso pode trazer uma confusão no sentido da relevância, porque muitos business ocupando o mesmo endereço, o mesmo número, o mesmo local, a mesma sala. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é a questão de relevância no ambiente online. Um endereço isolado, com um número, com um telefone, top, número 1. Um office já começa a degradar, porque dentro do office significa que ele está dentro de um prédio. Então, lá dentro do mesmo endereço, do mesmo número, tem outras salas que são outros business. Então, vai constar vários business com o mesmo número, né? A residência, o Residential Home Office, ele é menos do que o Office, mas é por causa da residência. Ele está no chão, né? Está numa casa, mas é uma residência que não tem uma circulação pública. Um office dentro de que é residência, mas dentro de um apartamento, degrada bem mais, porque é dentro de um building residencial que tem muitos apartamentos. Isso muito ocorre com business assim pequenos, bem micro business, né? Isso dá uma confusão. A confusão que eu digo é o número de business aumenta dentro do mesmo número, tá? Warehouse, mesma coisa. Galpões com cubics, como é que chama? Pequenas salas que são divididas e alugadas, e ali tem o endereço. Então, todo mundo está usando o mesmo número, né? Daqui para frente, do número 6 até o número 10, fazer relevância num business desse tipo é uma tarefa de Superman. Virtual Office, offices compartilhados. Hoje, em Nova York tem muito disso, aqui também tem. O que é um Virtual Office? O Office não existe exatamente, não tem pessoas lá, não tem funcionários, não tem ninguém atendendo, mas não tem ninguém trabalhando ali. E muitos desses offices são só mesas com cadeiras, né? Para que você ocupe em um determinado momento. Então, você fazer uma relevância num ambiente que é virtual é um desafio. Além de ter muita gente no mesmo endereço, no mesmo número, quase assim, na mesma mesa, tem mais, né? Então, fica uma tarefa difícil. O número 7. O número 7 é algo que ocorre constantemente. E muitos donos de business não prestam atenção nisso. Aliás, praticamente todos não prestam. É muito raro ver o business que está preocupando, por isso que eu estou alertando aqui. O business ocupou uma área, uma sala, qualquer lugar que ficou desocupado e foi lá, ocupou, abriu um business e começou, transferiu.
E pronto, começou a trabalhar. Ali constava, por exemplo, dar um exemplo aqui de uma farmácia. E você tem um business que faz um business de arquitetura. Não, né? As pessoas vão procurar naquele endereço, o que aparece lá? Uma farmácia. Então é preciso cuidar disso, olhar para si, que aquele endereço ele seja atualizado, update, tirar aquele endereço antigo. Então a gente tem que, é o que a gente faz. A gente faz uma busca geral para substituir esses endereços com o business novo, né? Mas endereço ocupado por outro business, você está com uma relevância negativa. Outro... Opa, vamos chamar as pessoas aqui. Número 8, que já está indo para o fundo do mar, né? Local Mailbox. Então você vai ali uma loja correio, vai lá no correio e aluga o mailbox. E você... Acme Constructor Address, mailbox, tal. Esse endereço, o Google não vai fazer relevância nele. Não sei que o seu osso fosse bem pequenininho, né? Igual aquele desenho do Men in the Black, o cara abre um armário, lá tem um planeta ali dentro, uma cidade, né? Tá lá dentro daquele negocinho. Dentro do Google a gente não consegue falar para o Google assim, Google, ali tem um business. Não tem, ali é só um endereço para você receber correspondência. Então, não dá para fazer relevância num endereço desse tipo. Quando eu falo mailbox, aí eu vou relacionar o PS Box também. O correio, que é o mailbox do serviço do correio. O UPS, né? Que também faz esse serviço. Vamos apagar aqui. O Local Mailbox Service são companhias que fazem. Tem muitas empresas de multiservice que aluga. Coloca lá um armário e bota o mailbox lá dentro. Então o endereço que está ali é daquela companhia. É daquele multiservice, é daquele postal service. Tem muito postal service que faz isso, espalhado só para a pessoa ter. E junto também, o UPS oferece esse serviço e o PO Box, né, que é do correio, oferece esse serviço. Esses três, esquece, não dá para fazer relevância. É impossível. Isso faz com que o business no mundo online não consiga ter, a gente não consegue levantar. Então, claro que o ideal é fazer o business ter um endereço direitinho, né? Um telefone e tal. O número do telefone também é importante. Vamos falar do telefone, são 3 tipos de telefone que nós temos hoje, né? Hoje nós temos o número local. Número local, por exemplo, vamos falar aqui a respeito do nosso... Não fiz, né? Eu nem falei do Facebook, vou falar no final. Do nosso WhatsApp. Nós temos um número 212-202-0471. 212-202-0471. 212-202-0471. Este número é um número de Manhattan, que é um número que nós tínhamos quando estávamos lá em Nova York. Nós estamos em New Jersey. Quando a pessoa vai ligar para esse número, o que vai ter na cabeça dela? Através do prefixo, ela sabe de onde está falando. 212 Manhattan. Inclusive falar que não está à venda, viu? Não existe 212 mais. Não existe mais 212 disponível, só para avisar. Então você tem um número local. Os 3 primeiros números indicam o prefixo do local, da cidade, do estado, né? Principalmente da cidade. Não do estado, da cidade.
E temos um outro número chamado Toll Free Number. O Toll Free Number ele tinha uma característica, ele é uma característica comercial, ele transmite uma seriedade no business, ele transmite um outro nível de business e entrega vários recursos. Você tem um número local e pode agregar um número toll free number. 888, 1-800 também não tem mais, só para avisar. 855, 888, 866, são vários aí, tem vários tipos de número, mas não importa. A característica do número toll free number é que ele, por isso que chama toll free number, ele não é cobrado, a pessoa que liga não paga. Muito embora isto é irrelevante hoje, né? Porque não existe mais a questão de ter ou não ter por longa distância, estar numa cidade e não poder ligar para outra, isso não existe mais por causa do celular. E também as companhias aboliram isso, não tem. Mas o toll free number ainda, ele dá uma imagem de um business com outro nível. Não que o business não seja sério se tiver um número local. Não é essa que eu quero dizer, não é essa mensagem que ele vai passar, mas ele transmite um outro nível, o business está em outro nível. E oferece, claro, a possibilidade das pessoas ligarem de qualquer lugar. É raro, Nova York eu sei que tem um monte ainda. O public service, o telefone público, né, na rua. Até isso ele liga. E ele tem recursos importantes, ele registra a ligação, ele registra o tempo de falar, ele pode gravar, então uma série de coisas. O outro número é o número do celular, o cell phone number, que se você não tem, tenha. Compre um para o business. Aquele número é do business. Então você tem o seu celular e o celular do business. Por quê? Porque nós temos aí várias redes sociais, vários recursos do online que é disponível para o telefone, como os aplicativos, como que nós estamos fazendo agora. Você está assistindo através do Facebook, com certeza você deve estar no seu telefone. Então, um número de celular para o business é bom, porque você pode criar grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, fazer as coisas no Instagram, no Pinterest, aplicativos de toda espécie, uma série de coisas, mas voltado para o seu business, para não misturar com a vida pessoal. Então mas eu vou ter 2 telefones? Tenha 2 telefones. É saudável para você e para o seu negócio, para não haver mistura, tá? Aí você divulga. Inclusive, convido você a participar do nosso WhatsApp 201-719-3886. É para mostrar, mas eu não imprimi. 201-719-3886. Esse telefone você pode mandar SMS, você pode entrar e pedir acesso para o grupo Brasileiros Donos de Small Business nos Estados Unidos no WhatsApp. Tá? E de outras coisas que nós vamos fazer também. Então, este número é no número que nós fazemos a relevância, que é muito importante, porque o número, ele caracteriza, o número local, ele caracteriza que há um endereço físico. Mesmo que seja aquele telefone que não é mais linha poste, né? Não é mais aquele da ANAP, né? Agora você contrata um serviço de internet e você vai ver o seu telefone vem da caixinha lá onde está a internet, do router. Aquilo é router, modem, o que mais? Router, modem, wireless e VoIP. 4 dispositivos dentro de uma peça só, né? Ele vem de lá, mas é uma linha que está muito próximo da linha convencional. Então ela tem um endereço. Então, isso é importante para o business. Sei que você não tem mais telefone na sua casa. Agora eu fiz nós fizemos uma cliente semana passada. E depois de muitos anos, eu escutei Nobody's available for take your call. Please leave your message.
E na Getback as sumas passam. A máquina falando lá para deixar recado. Eu falei para ela, nossa, olha, tempo que eu não escuto isso. Você ainda tem isso? Eu falei, tem, eu uso muito. Fax, né? Muita gente usa fax. A gente usa fax digital, né? No telefone. Não precisa mais fazer, mas então, tem gente que usa. Por quê? Eu vou fazer relevância no celular. Você vai ter problema. Eu vou ter que fazer relevância no 800. Good. Você pode fazer, a gente pode usar tanto o número, o seu landline, quanto o toll-free number, comercialmente na relevância. Isso é muito importante, isso a gente consegue fazer um trabalho fantástico com isso. Na sequência, deixa eu ver o que o pessoal tá. Quem é que está vendo a gente aqui? A Nádia, a Rosângela, um abraço para vocês, Dayana, tem bastante gente. Vou dar um oizinho para vocês aí, tá? Nós estamos aqui buscando você, faz um share com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, pode ser no Brasil também, mas a conversa vai... Quem está no Brasil talvez queira abrir um business, a gente pode dar todo esse suporte para a pessoa entender como é que isso funciona para não perder dinheiro, né? Para não vir navegar em águas estranhas de uma maneira despreparada. Não é verdade? Quando a gente anda por um caminho que a gente não conhece, a gente vai ter que descobrir o caminho das pedras. Se tem alguém que pode já dar uma suavizada nesse caminho, né? Não é melhor? O seu investimento vai ser muito mais produtivo e muito mais certeiro. O seu dólar vai valer muito mais. A gente não faz remessa de dinheiro, mas com informação correta, o seu dólar vai produzir mais e você vai poder fazer mais negócios e capturar mais leads, ok? Então, se você, por exemplo, você tem intenção de abrir, formalizar ou ir adiante com o seu business de limpeza, a gente pode avançar muito nisso. O seu business de coach, você fez um curso, você está buscando aqui nos Estados Unidos. E quando eu falo Estados Unidos, não é aqui New Jersey só não, é a América toda, nos 50 estados, tá? Do Alasca, Havaí também faz parte. Então, a gente, em qualquer ambiente aqui da América. Então, você vai se estabelecer, vai entrar num terreno sem mistério, com as informações, aquilo que a gente pode direcionar. Porque nós vimos já várias vezes pessoas que vieram com muita vontade, trouxeram websites, fizeram tudo lá, fizeram as coisas tudo traduzida, e a gente vai olhar e ver umas coisas lá estranhas, umas palavras lá que, nossa, o que é isso aqui? O que você quer dizer com isso? Né? Traduzir é algo importante, mas a maneira de dizer, quando o americano olha aquilo, o americano ou pessoas de outras línguas, de outras raças, que só a única língua comum é o inglês, né? Ele lê aquilo, uma que ele não entende, ele já põe de lado. Já não é a mesma linguagem, já não encaixa, entende? Então por isso que a linguagem tem que ser muito precisa, de acordo com o business, né? Para que não haja perda de dinheiro. Você vai investir, vai perder dinheiro, agora. Não é isso que a gente quer. Então a gente tem condições de fazer isso aqui, né, que eu já mostrei, capturar lead através do ambiente online, tá bom? O Ever vai vir para cá, eu vou terminar essa parte e eu vou voltar depois que o Ever falar e eu vou falar com um business específico que eu vou começar a setorizar para mostrar algumas coisas que nós temos, inclusive, para que o seu faturamento passe para outro nível, que você agregue faturamento, que você extraia faturamento do ambiente online, que esse dinheiro que está no ambiente online venha para o seu caixa, não trocar o cliente era aqui, agora ele está no online, o cliente continua, mas no online tem outro, tá bom?
Vou liberar a areazinha aqui, o Everton vai dar uma sequência no que ele está fazendo. Aí eu volto logo em seguida. Thank you. Vou fazer o share aqui. Se tá centralizado aí a posição. Minha aguinha. Ficar aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Estou muito motivado hoje porque nesta semana nós vamos realizar a nossa programação no New York Avenue, número 334 da New York Avenue, aqui em Newark. Nós vamos fazer essa programação no sábado, às 6 horas da tarde, que se chama Viva Plenamente. E nessa programação nós vamos falar algumas coisas de vital importância para as pessoas nos dias de hoje. Que, por exemplo, os estudos dizem que 80% das enfermidades que as pessoas têm, elas são psicossomáticas. O que quer dizer psicossomáticas? Ou seja, de origem emocional. Se de repente a pessoa está sofrendo bastante de uma dor de cabeça, quando vai no médico, quando encontra o doutor faz as devidas perguntas e como se diz, os exames, e não encontra enfermidade alguma. Essa pessoa não tem problema físico, mas, no entanto, a dor de cabeça que essa pessoa está tendo é bastante forte. Então, são doenças que são derivadas do sistema emocional. E nessa programação, que se chama um projeto Viva Plenamente, nós vamos tratar assim, ou melhor, conhecer da onde provém a grande parte das enfermidades. Quando eu falo as enfermidades, claro, as enfermidades emocionais, por exemplo, traumas, fobias e doenças psicossomáticas, que as pessoas têm sofrido bastante hoje, nos dias de hoje, e teve uma causa. E às vezes as pessoas não sabem identificar essa causa, e muitas delas, por incrível que pareça, não sabem nem que sofrem deste tipo de problema. Porém, não conseguem resultados no que vão fazer. Os projetos começam e não terminam. Os relacionamentos começam um relacionamento que teria bastante futuro, bastante sucesso. Seriam duas pessoas que poderiam realmente dar certo, mas acaba não dando. Por quê? Por causa de... O nome correto para isso é engramas, mas eu não quero entrar muito no processo de o que é engramas, porque eu quero deixar para o programa, para que seja novidade. Mas os engramas são como se fosse assim códigos que são gravados no nosso cérebro, no nosso subconsciente, que eles, dependendo o momento, por exemplo, vou dar um exemplo fácil de ser entendido aqui para você. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso no relacionamento. Ela era casada e o marido era alcoólico e chegou em casa e agrediu essa mulher. Agrediu essa mulher quando ela foi falar alguma coisa para ele. Então ele agrediu, deu um tapa no rosto dessa mulher. Essa mulher caiu, bateu com o braço na penteadeira no quarto. E então, ao bater o braço na penteadeira, caiu um perfume no chão. O perfume era de frasco de vidro, e esse perfume quebrou. Então, nesse momento, é uma coisa bastante interessante nós sabermos. Nós temos não é duas mentes, é o mesmo cérebro, mas são dois sistemas dentro de nós, que um é o consciente e o outro é o inconsciente. Um eu chamo de mente, ou também tem o nome de mente ativa e mente reativa. A mente ativa é quando nós estamos cientes de tudo que estamos fazendo. E por incrível que pareça,
nós estamos cientes no máximo 10% daquilo que acontece conosco. Os outros 90% é dirigido pela mente reativa, ou seja, pelo nosso inconsciente. Voltando na situação da mulher, então ela levou o tapa do esposo, ela caiu então, e nesse momento de dor, a mente ativa, ou seja, a mente consciente dessa mulher se fecha e, no entanto, abre a mente inconsciente, a mente reativa. E nesta mente reativa é como se ela estivesse num momento de transe. Com certeza vocês já ouviram falar em hipnose. A hipnose nada mais é do que a abertura do lobo frontal, aonde abre a mente inconsciente. E aí passa nesse momento a mente aceitar sugestões. Por isso que uma pessoa pode comer, quando está em transe, pode comer uma cebola acreditando que é uma maçã e sentir o gosto da maçã mesmo sendo uma cebola. Não sei se vocês já assistiram isso, mas realmente isso é real, isso acontece. Se o subconsciente acreditar que a cebola tem gosto de maçã, a pessoa vai sentir, por incrível que pareça, mas ela vai sentir o gosto de maçã na boca. Não é mágica, não é nada disso, é simplesmente o nosso subconsciente trabalhando. Então, voltando à mulher, ela levou o tapa do esposo e ela então caiu, e naquele momento a mente inconsciente, a mente reativa começa a trabalhar. E tudo que for dito, tudo que for sentido, tudo que for ouvido naquele momento é gravado no inconsciente desta pessoa, desta mulher. Por exemplo, se o marido deu ainda um chute nela no chão, enquanto ela estava no chão, ele desferiu alguns chutes e falou palavras tipo, você não presta, você estraga a minha vida, e saiu então e bateu a porta, toda aquela situação, tudo o que aconteceu naquele momento fica gravado na cabeça como códigos, e vocês, se tiverem dúvida, podem olhar no dicionário, que tem a palavra engrama. Não é só grama, é engrama, tudo junto, engrama. Tem no dicionário, e que são códigos que são gravados no nosso inconsciente. Então, nesse momento foi gravado o quê? O cheiro do perfume, porque o perfume quebrou, era de vidro e quebrou, e o cheiro do perfume ficou gravado na mente dessa pessoa, desta mulher. O barulho, o som do vidro quebrando, a batida da porta, as palavras que o marido disse para esta pessoa, os xingamentos que ele dirigiu a ela, ficaram gravados também. Tudo ficou gravado no inconsciente desta mulher, desta pessoa. E outra coisa bastante importante, se ela estava grávida, por incrível que pareça, tudo isso também fica gravado no inconsciente da criança que ainda nem nasceu. Naquele momento pode não fazer sentido nenhum para aquela criança, mas já traz resultados emocionais e que no futuro eles poderão aparecer. Então agora, para que você ainda possa entender um pouco mais, aquele momento passou, ela se divorciou do esposo, cada um foi para um lado, e vamos citar que nesse momento ela estava grávida. Ou mesmo que não tivesse grávida, mas já tinha uma criança que talvez não estivesse ali, estivesse em outro local, mas já existia uma criança. Então passaram-se os anos, e depois de 12, 13 anos mais tarde, ela está numa festa, ela e seu filho, e então o filho, sem querer, esbarra então num jarro, numa festa, na casa de amigas, e o filho então esbarra naquele jarro de flores, e o jarro de flores cai e quebra. Naquele momento,
essa mulher sente aquela situação constrangedora para ela, porque é na casa da amiga e quebrou um vaso da amiga, aquele som do vidro quebrando. E outro detalhe, se no momento lá atrás estivesse passando uma moto e naquela situação atual também passa uma moto, isso desperta os engramas que estão gravados, inclusive o psiquiatra, o doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre janelas killers. Quem conhece Augusto Cury já ouviu ele falar sobre as janelas killers. São outros nomes para basicamente a mesma coisa. O que eu chamo de engramas, o Augusto Cury fala sobre as janelas killers. Então essas janelas killers são abertas, ou como eu disse, os engramas são acordados, são despertos, e então essa pessoa toma a seguinte atitude. O filho quebrou o jarro e ela pode tomar duas atitudes. E eu quero explicar para você por que pode ser duas atitudes. Isso depende muito do temperamento que a pessoa possui. Vamos supor que ela tem um temperamento sanguíneo ou colérico. Ela vai agir de uma maneira. E se ela tiver um temperamento melancólico ou fleumático, ela poderá agir de outra maneira. Para você que não está bem habituado sobre o que é colérico ou melancólico, eu vou dar um exemplo bem fácil e simples para vocês entenderem. Eu sei que muitas pessoas entendem, mas de repente tem algumas que não conseguem identificar qual é a diferença entre uma pessoa colérica e uma pessoa melancólica ou fleumática, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de dois presidentes que com certeza está na mente de vocês, no caso vocês conseguem identificar facilmente. Vamos dizer aqui o nosso presidente aqui dos Estados Unidos, o Trump. Ou até mesmo, que são bem parecidos de gênios, o presidente Bolsonaro. Os dois, principalmente o Trump, ele tem um temperamento colérico, sanguíneo para colérico. Então, ele fala o que pensa na hora, ele não cuida das palavras, se ele tiver que dar um tapa em alguém, ele dá, ele não pensa para tomar uma atitude, uma reação. Isso é um temperamento colérico. Já um fleumático ou um melancólico, ele pode escutar qualquer tipo de desaforo. Dificilmente ele vai reagir. Normalmente ele pega esse desaforo e guarda para ele. Só que tem um detalhe. Ele nunca mais perdoa esta pessoa. Já o colérico, ele é capaz de, até uma brincadeira um pouco forte, mas é capaz dele matar e ir no enterro arrependido pelo que fez. Porque é o temperamento dele. Ele toma uma atitude e depois até se arrepende pela atitude que fez. Aí é tarde demais. Já o melancólico ou o fleumático, ele não faz, mas também ele não se comunica mais com aquela pessoa e não perdoa mais aquela pessoa. É claro que nós não podemos generalizar, cada pessoa tem a sua maneira, mas é só para que você entenda o que é o colérico. E no exemplo do presidente fleumático, eu posso citar o Barack Obama, por exemplo. Ele tem um estilo, não sei se ele exatamente é um fleumático, melancólico, mas ele tem um estilo de um desses temperamentos. Então, Trump, vamos dar o exemplo do colérico, e o Barack Obama, vamos dar um exemplo de um fleumático, só para que você possa entender a diferença dos temperamentos. Então, essa mulher, se ela for colérica, e o filho faz isso, e uma das janelas killers, como diz o doutor Augusto Cury, se abre nesse momento, ela pode dar um tapa, uma bofetada no filho e repetir as palavras que o
ex-marido falou lá naquela noite que ele deu um tapa nela, deu um tapa nesta mulher, deu uma bofetada nessa mulher e a agrediu com palavras, dizendo: você não presta, você estraga a minha vida. Ela pode repetir essas mesmas palavras para o filho. Se ela tem um temperamento colérico, sanguíneo, se ela está entre esses dois temperamentos. Agora, se ela tem um temperamento melancólico ou fleumático, ela pode agir da seguinte maneira: ela pode levar a culpa para dentro de si e pensar o seguinte: eu não presto, eu não consigo educar o meu filho para se comportar na casa das outras pessoas. Então, são duas situações. Por que eu estou dizendo isso? Porque duas pessoas podem nascer na mesma situação, nascer com dos gêmeos, inclusive, viver na mesma situação e ter atitudes totalmente diferentes. Ter atitudes, uma pessoa viveu no mesmo ambiente, com o pai alcoólatra e com a mãe, às vezes, na prostituição, um ser bandido e argumentar que foi a situação em que ele viveu, e o outro, no entanto, pode querer ser médico e dar o mesmo argumento de que é porque ele viveu numa situação melancólica na sua infância. Tudo depende do temperamento. Mas para que você possa entender o exemplo que eu quero dar, então essa mulher, ela deu a bofetada no filho, e as pessoas ao redor dela podem pensar assim: nossa, mas essa mulher nunca foi agressiva, ela sempre foi uma pessoa super tranquila, super paciente, super acolhedora, agora de repente ela explode com o filho simplesmente porque ele quebrou um vaso que seria fácil de comprar outro. Isso são coisas causadas, como volto a repetir, o Augusto Cury fala, quando se abre janelas killers, ou então, como eu estava falando, quando desperta os engramas que ficaram gravados no subconsciente desta pessoa. Então, dizendo isso, você pode de repente identificar algumas pessoas que você conhece que são tranquilas, mas que de repente, de um momento para outro, surtaram. Pessoas que aparentemente viviam bem e de repente, sem nenhuma explicação, causaram uma situação embaraçosa ou até absurda. Isso porque despertou engramas, abriu janelas killers que estavam guardadas há muitos e muitos anos dentro do inconsciente dessa pessoa. No curso que nós, na verdade não é um curso, é uma conferência de 2 sábados às 6 horas da tarde, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre este assunto e vamos dar alguns exercícios para que as pessoas que lá estiverem, elas possam fazer para ajudar a superar estes traumas. Porque muitas pessoas têm esses tipos de traumas, mas nem sabem que tem. Então, quando assistem esse tipo de palestra, começam a se identificar com a situação. Eu tive conversando, já nosso tempo voa muito rápido, eu tive conversando com uma pessoa que me falava que ela sofria, ou que ela tinha trauma de água. Ela tinha pavor à água. Ela jamais conseguiu entrar numa piscina, por exemplo. Então eu comecei a conversar com ela e conversando, começamos um assunto e ela começou a relembrar o passado. Então ela lembrou que na sua infância ela estava na praia com seus primos, reunido em família, e os seus primos então, de brincadeira,
pegaram ela à força, assim, e levaram e jogaram no mar. Claro que não era para ela se afogar, mas ela ficou tão assustada e veio a onda e ela naquele desespero, a partir daquele dia, ela começou a ter trauma, com pavor de água. Criou uma fobia nessa pessoa por causa daquela situação. E neste programa nós vamos dar alguns exercícios para que as pessoas possam superar estas situações. Eu citei um exemplo de trauma, mas tem muitos outros. Então, independente de qual é a sua dificuldade, se você estiver presente lá nesse dia 13, no endereço 334 New York Avenue, Newark, New Jersey, tem estacionamento que você pode chegar lá atrás do local. Chega lá e pergunta para quem estiver atendendo lá, aonde fica o estacionamento. Fica na parte de trás, fica no estacionamento de uma escola, bastante espaçoso. Então você terá um estacionamento que você poderá estacionar seu carro e com segurança poder assistir a programação que vai tratar sobre este tipo de assunto. Outro assunto que também será tratado nesse dia é como potencializar o cérebro, como a pessoa pode se tornar um pouco mais inteligente. Quando eu digo isso, é para situações específicas. É claro que ser mais inteligente para toda situação é importante, mas vamos supor que você queira prestar um concurso ou então quer passar nas provas da faculdade e está com uma certa dificuldade. Como é que você pode potencializar o seu cérebro? Como você pode fazer alguns exercícios, algumas alimentações, enfim, algumas dicas que nós vamos passar para vocês neste dia para ajudar vocês a terem um melhor desempenho, tanto na sua vida relacionado a doenças psicossomáticas, traumas e fobias, etc., e também na questão de potencializar a sua mente. Servirá para você e servirá principalmente para os seus filhos que têm uma vida toda pela frente. Se eles começarem de uma maneira correta a usufruir maior potencial da mente deles já desde criança, com certeza a possibilidade deles serem muito mais exitosos será maior. Isso será muito gratificante, com certeza, para os pais. Então, nosso tempo já está terminando e eu quero agradecer o espaço aqui, a atenção de vocês e quero encontrá-los, conhecê-los, apertar a mão de cada um de vocês lá nesse dia. 334 New York Avenue, Newark, Newark, New Jersey, ok? Então, nos vemos lá nesse dia. Qualquer coisa quiserem ligar pra gente, o nosso telefone é 917-773-7822. E outra coisa, todas as pessoas que se fizerem presente e assistirem os 2 dias, né? Um será o sábado dia 13 e o outro será o sábado dia 27, começa às 6 horas da tarde, 6 p.m. Então, receberá um certificado do M&A Institute of New York, ok? Então, todas as pessoas que se fizerem presente nos 2 dias irão receber uma certificação, ok? Então, para realmente validar a sua presença nesse dia. Obrigado pelo espaço, um abraço, um beijo no coração e vejo vocês lá. E quem não for, vejo vocês na próxima segunda-feira. Deixo agora com o Jefferson outra vez, que ele vai fazer o encerramento da live de hoje. Outra vez, um abraço e um beijo no coração. I am back.
famosa frase do Schwarzenegger, né? I'm back. Ele fala muito isso no último Expendable 3. Ok, vocês ficarem com o Ever tem uma conversa, uma condição de trabalhar bem com a neurolinguística, etc, etc, etc. Isso é importante para o dono do business. Por que será que é importante? Muitos nomes, muitas coisas que não se relacionam com o business tecnicamente, diretamente, mas se relaciona com você. Porque o dono do business é uma vidraça. Aqueles vidrinhos, sabe aqueles vidrinhos fininhos que você não pode nem olhar, ele trinca? É assim, porque a responsabilidade, a condução, o gerenciamento, todo o cuidado depende do dono do business. O business depende do dono. Eu costumo dizer que a gente aprende a ser pai sendo. A gente aprende a ser empresário sendo. Tem algumas coisas na vida que a gente não faz. Eu falo isso e repito, né? Porque um médico, advogado, um médico até que ele entra na escola e saia, abre um cara, tira as coisas lá de dentro, põe de volta, fecha e o cara tá vivo, quantos anos demora? Agora, para ser empresário, casar, só atravessar a rua e ir lá no cartório, né? Na prefeitura e fazer o registro. Tá pronto aí a empresa, né? Aqui na América, né? A gente demora tanto, 1 hora, 2, no máximo, né? Se você for lerdo, leva 2 horas para a empresa. 40 minutos você sai da prefeitura e começa a operar tranquilamente. Então, a condução de um business, ela exige, deixa eu me arrumar aqui, da gente muita coisa. Muito controle mental, muito equilíbrio para conduzir diversas situações. É gente de um lado, é governo de um lado, é empregado do outro, é lei de um lado, é equipamento, é material, é fornecedor, é o aluguel, é o prédio, é a segurança, é o certificado, é o seguro, é um monte de coisa. Então essas coisas são necessárias aprender e, como eu sempre falei, mantenha sempre a mente saudável. Isso que o Ever ensina é muito bom, né? Se puder ir no encontro que vai haver, eu não lembro dele, mas depois ele fala. A gente vai pôr embaixo, né? 334. 334 da New York Avenue. Aqui lá em Newark, né? Lá em Newark. Tá? É Newark, não é Newark, não. É Newark, Nova Arca. Que imprimir, tava ali falando, ó, participa lá do WhatsApp. Tem um grupo que eu ponho você lá dentro do grupo. Você que é dono, você que deseja, a conversa é business. Então mandar florzinha, tchauzinho, piadinha, não vai, não cola, não entra, tá? Bom, na continuidade, agora nós vamos fazer essa condição, uma primeira parte e uma segunda parte. Eu vou falar com você o que você deseja ou sobre, para te dar ideia, né? Que, como nós estamos dizendo aqui, a nossa missão é ajudar os small business a surgir e a prosperar através da tecnologia e do ambiente online. Surgir como? Uma ideia que pode estar aí na sua cabeça, ou você recebeu a ideia, poxa, eu vou montar um business. Então nós vamos fazer, você que tem... Não, eu trouxe aqui, né? Peraí. Fui. Nós vamos falar sobre o jteats.com. JTEats. O que é o JTEats? O JTEats é um sistema, tá até em português aqui para você ler. Olha só, é um sistema de ordens online. Um sistema próprio, exclusivo, não é um sistema compartilhado. Qual a diferença? O que é o sistema de ordens online? A ordem online é um tipo de business que vem crescendo numa escala muito forte. É tão forte, é tão fraco, vamos dizer assim, é tão ruim, que até aquela empresa de
eu não vou começar, não vou falar mais o nome da empresa não. Eu vou ter que... Aquela empresa que a gente chama por... Como é que fala no Brasil? É táxi por aplicativo, né? Aquela empresa lá, né? Uber mesmo. Né? Uber, Lyft. Uber investiu nisso, entrou nesse sistema. Entrou, criou um sistema. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o sistema de ordem online, fazer ordens online vem crescendo muito. As pessoas não têm a opção, querem fazer ordem, seja por telefone, ou seja, tá com a geladeira vazia, chega tarde, não tem pique para fazer comida, vai pedir comida, vai pedir pizza, vai pedir pasta, vai pedir o que seja num restaurante. Então esse é um business que tem cresce demais. Se você tem um restaurante, se você faz comidas em casa, se você tem intenção de fazer, se você está buscando algo para construir um business, eu vou falar agora sobre o business online, sobre o JT Eats. O business em si é bom porque você não precisa ter o restaurante. Produzindo aquela comida, você disponibiliza para entregar, né? A pessoa pede, paga, você leva. A pessoa não vê. Ah, mas eu tenho um restaurante. Não tem, ótimo. A pessoa também pode pedir online. Ah, mas a pessoa liga. Quantas ligações, quantos pedidos você pega por vez? Online. Vários. Então nós montamos um sistema, nós estabelecemos um sistema que tem algumas características importantes. Primeiro, a primeira característica, não arranha o lucro do restaurante, o seu lucro, porque a maioria dos sistemas, eles cobram percentual por cada ordem. Cobram um valorzinho por cada ordem, 50 centavos, 25 centavos, 1%, 10%, não importa quanto, 15%, 20%, 30%, quer dizer, chamam um sócio, né? Cobra uma porcentagem por ordem. JT Eats não faz isso. As ordens são 100% ilimitadas. Se fizer uma, fizer 1000, não é cobrado a mais. O JT Eats é capaz de trabalhar no website que você já tem. Ah, mas eu não tenho website. Então o JT Eats faz um website para você. Ah, eu tenho um site, mas eu queria mudar. O JT Eats vai mudar o website para você. Ah, eu não queria ter um website. Bom, o JT Eats faz uma landing page para você. Ou seja, a ordem online precisa de um ambiente online para ser feito. E o JT Eats trabalha com 2 ambientes online. Primeiro, um web page. 3, aliás. Segundo, Facebook. Na sua página que você já tem, já está lá, aquela que você divulga, aquela que você fica postando, vamos botar um botão ali, o JT Eats vai pôr um botão ali, Buy Now, Order Here. Bom, a pessoa clica, entra no sistema. Uma app, aí são 2 apps, tem app, tem uma coletiva e uma app exclusiva, com o seu logo, com o seu nome, com o seu endereço, só o seu menu. E tem a app coletiva. Embora coletiva significa que não é coletiva que lá vai ter, como acontece nos outros sistemas, né? Você escolher vários restaurantes. Não. Vai mostrar o seu em evidência, tá? E mostra os outros que estão lá, mas aí o seu em evidência. Serve para qualquer tipo de restaurante e pizzaria. Monta menu, monta topping, monta o que for. O menu pode ser separado por opções variadas. O sistema conta com tipo interno ou externo, área de entrega e uma série de coisas. Vou começar a dar uma explicada aqui. Vou mostrar aqui o negócio. Uma das vantagens, o menu é todo online. Podemos fazer o menu em várias línguas. Menu online. O sistema,
ele pode ser customizado de acordo com o seu menu. Olha, eu entrego lá um molhinho, eu queria que a pessoa, na hora que ela pedisse, ela pagasse a mais ali, um tanto, $1, 2, 3, não importa. É possível fazer. O checkout, ele é todo um banco de dados. O banco de dados está no seu sistema para você usar e fazer um remarketing. Quando a pessoa compra e ela já foi o cliente, ela o sistema já pré-preenche com as informações, tá? O sistema, ele aqui não vai dar para mostrar, eu vou fazer. O sistema, ele tem, você vai entrar lá no, vou pôr o link ali embaixo, melhor. O sistema, ele tem uma tela aonde o cliente está vendo passo a passo da ordem. Quando a ordem entra para o seu restaurante e é aceita, a pessoa que atendeu vai colocar quanto tempo ele vai levar para entregar. 30 minutos, é livre. 1 minuto, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, quanto menos, melhor, né? E a pessoa está vendo lá. Aí depois 40 minutos aparece uma barra e essa barra começa a correr em tempo real, mostrando a evolução da ordem, tá? Você não vai precisar comprar nada para receber as ordens. O seu telefone, com a instalação do aplicativo, do app, ele vai se transformar numa máquina de receber ordem. Ah, mas eu não queria usar meu telefone, eu vou usar meu tablet. Pode usar o seu tablet. Seja Android ou seja o iPhone, o iPad. Pode ser o iPhone, pode ser qualquer Android. O telefone toca, o sistema toca durante 3 minutos para despertar a pessoa lá para atender. Assim que a ordem é feita, a pessoa recebe uma tela, inclusive para compartilhar no Facebook, dizendo que a ordem está lá feita no tempo X. Eu já tenho meu website, então nós podemos colocar, sem mexer em nada no website, vamos colocar um botão lá para a pessoa fazer ordem, seja ela em qualquer página. O que precisa para ter ordem online instalada, o JT Eats instalado? Um tablet. Se você deseja imprimir as ordens, uma printer compatível com o tablet e o Wi-Fi, que tudo isso é gerado através da internet, né? Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. O sistema conta com delimitação de área e valores específicos para cada área. Por exemplo, você tem... como é que eu faço a entrega? Eu vou falar o seguinte, ó. Imagina que você tem uma pizzaria na praia. E aí a maioria dos sistemas trabalham com raio de ação. O raio, ele pega toda uma área e não quer saber o que tem na... Então imagina que você tem uma pizzaria na praia e atende um raio de 5 milhas. Quer dizer, o raio vai avançar para o oceano 5 milhas. Se tiver um barco lá, se tiver coordenado lá, vai fazer um pedido, você vai ter que arrumar um barco para levar para ele. Então, num caso desse, não precisa usar o raio. Você vai desenhar a área de limitação. Bom, entrega até na praia, mas na água não. E assim vai. Você pode setorizar as entregas com valores diferentes. O sistema vai enxergar que aquele local tem aquele valor e adiciona na hora de fazer o pedido, lá no checkout dele lá. Então ele é feito em 1, 2, 3, 4, 5, não importa a quantidade de áreas. Ele vai ver isso tudo demarcado lá facilmente. Pagamento totalmente online. Vamos ver qual merchan mais apropriado, o que você já usa, se ele for compatível, a gente pode adicionar no pagamento online. O dinheiro vai direto para sua conta, o dinheiro não vem para o JT Eats. O JT Eats processa e o dinheiro vai para sua conta.
100% dele está, é claro que tirando as taxas do merchan. Isso o JT Eats não tem como fazer, né? Porque o merchan cobra a taxinha lá de 2,9 mais 30 centavos, talvez você tenha uma taxa mais baixa, mas em média é este valor, tá? O sistema conta com reportes, gráficos de toda a espécie para você saber o que é que está acontecendo com o seu sistema, o que está vendendo mais, que hora que vende mais, aonde que vende mais, quem que compra mais, qual cliente que é mais assíduo, qual é o momento, né? Isso tudo fica gravado em banco de dados. O sistema conta também com um sistema próprio de promoções. Por exemplo, acontece muito aqui nos Estados Unidos, a questão do horário da escola, né? O horário da escola gera um negocinho chamado, que o restaurante tem, a deles tem, chamado Student Lunch. $5, sanduíche, refrigerante, não sei o quê. Mas é só naquela hora. Por exemplo, das 11h30, 1h30, 2h30, dependendo do local. É só naquele momento e é só para aqueles estudantes. Principalmente você que tem um business perto de escola, os estudantes podem fazer a ordem já da escola. Apaga lá e evita aquela fila, que todo mundo sai de uma vez, né? E aí fica aquela gritaria lá de, eu quero, porque isso tem que ir rápido, porque o lanche tem um tempo e tem que voltar. Então eles podem fazer a ordem dentro da escola e já chegar lá no seu restaurante e pegar. Essas promoções, o menu também pode ser setorizado. Você tem o breakfast menu, você tem o dollar menu, que acontece numa determinada faixa de tempo. Aquele menu, ele aparece naquele tempo, ele é desligado, por exemplo, do meio-dia a 1. Tem um lanche lá especial. Deu meio-dia, ele está presente no menu online, quando é 1 hora, ele desaparece, ele não está mais disponível. Nós podemos fazer isso no sistema. E promoções de várias coisas, de várias maneiras, agregando 2 com 1 valor, você compra isso e ganha isso. Você tem por esse valor isso, você pode juntar. Então tem várias coisas que pode fazer dentro do sistema. E principalmente, como eu falei no início, o JT Eats, ele não arranha o lucro do restaurante. O JT Eats, um valor flat, ele não cobra por ordem. O sistema tem banco de dados que é seu. Qualquer outro sistema, você não vê nada da pessoa, você não tem, a não ser que você anote, né, algumas coisas para poder fazer a entrega. No tal Eats lá, nem isso você vê, porque você faz, entrega e vai embora. Né? Ele sabe, é ele que recebe a ordem. A maquininha é deles. Então tudo isso é seu, é do restaurante. Qualquer detalhes a mais, você pode falar com a gente. 855-622-7210. 855-622-7210. E hoje vamos encerrando por aqui. Voltamos a lembrar, deixa eu lembrar você, na quinta-feira, das 8 às 9, nós temos o Falando Computês. Nós vamos falar de tecnologia, computadores, várias coisas, não só para os business, mas para qualquer pessoa. Opa, ponta a cabeça agora. Aqui, Falando Computês. Visita nossas páginas no Facebook, por gentileza, compartilha, faz um share aí na nossa live, no YouTube, entra lá no... Tá com a cabeça? Não. Entra lá no canal e faz um like, assina o canal, faz o subscribe e ativa lá o sino para receber as ordens. Se você entra aqui no nosso website, www.jtwcs, e faz um review lá no Facebook também, ok? Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu business, e a JT está aqui para ajudar você a formar o seu business, a fazer o seu business mudar de nível, manter o fluxo constante. Nós temos 8 ações para poder instalar, que já foi falado nos vídeos anteriores,
aonde a relevância vai ficar consistente e vai aumentar a relevância. Tá bom? Deus abençoe e may the Lord be with you. Thank you. Dá um stop.